Nosso tema hoje é a primeira música que nós cantamos, o tema Abençoados. Antes de ler o texto bíblico, nós vamos ler várias partes. Então eu vou passar separado depois com você. Mas em Deuteronômio 28, inclusive, não foi combinado com o William, mas eu ia citar esse texto também. Fala exatamente dessa bênção de Deus ali aplicada a Israel, a bênção na obediência. E se o povo de Israel se afastasse do Senhor, né, obviamente, eles iriam seguir as consequências das suas desobediências. Então, é bênção na obediência, maldição na desobediência. É importante a gente entender que esse texto, né, ele é aplicado literalmente à nação de Israel. Obviamente, tiramos princípios para a nossa vida, mas houve ali uma prosperidade material, de fato, né, uma bênção falando mesmo no lado material também para Israel. Mas a Bíblia nos traz outras afirmações sobre bênção, sobre ser abençoados. Em Efésios 1:3, vou apenas citar o texto para a gente entender essa questão de ser abençoado. Efésios 1:3, a palavra de Deus diz assim: bendito seja o nosso Deus e Pai, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Quem lembra desse texto? Bendito o nosso Deus e Pai, Efésios 1:3. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, a nossa vida espiritual, quem está em Cristo está abençoado. Amém, gente? Você pode dizer, pastor, eu estou passando umas lutas terríveis aí que eu não estou entendendo esse negócio de ser abençoado. Calma aí. Agora, nós vamos meditar hoje, falando de abençoados, olhando no livro de Apocalipse. Nós cantamos aqui também uma canção do Apocalipse, e nós vamos meditar nas bem-aventuranças que aparecem no livro de Apocalipse. Em junho do ano passado, se não me engano, nós fizemos aqui uma série no livro de Apocalipse, e estudando a Escritura, aprendi ali também essas bem-aventuranças que aparecem em todo o livro. Nós vamos apresentar, não são muitas, fica tranquilo, antes da meia-noite a gente acaba com certeza. Mas nós vamos olhar então para as bem-aventuranças que aparecem no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, para a gente se lembrar, é um livro simbólico, com muita simbologia. Devido à perseguição da época, os cristãos não podiam falar abertamente, então eles tinham alguns códigos. O apóstolo João estava preso na ilha de Patmos, estava preso mais ou menos como nós aqui, até mais tempo do que nós, esses tempos de prisão, de pandemia, né? Estava enclausurado ali. Então, devido à perseguição à igreja cristã, o livro foi escrito todo de forma simbólica, que dificulta, obviamente, a nossa interpretação atual, né? Então, nós temos no meio da igreja cristã algumas linhas de interpretação para o livro de Apocalipse. Isso é muito importante. Mas os textos que a gente vai ler aqui hoje são textos fáceis, né? Tranquilos de interpretação. Então, nós temos isso que é uma simbologia sobre o livro de Apocalipse. Uma outra informação que eu trago para o livro de Apocalipse é que, devido a ele ser tão simbólico, muitas vezes a igreja tem entendido que é um livro oculto, um livro misterioso. Mas, na verdade, esse não é o propósito do livro de Apocalipse. O propósito do livro de Apocalipse é trazer esperança, confiança para a igreja que estava sendo perseguida. É lembrar a igreja que ela estava sendo perseguida na terra, mas que ela já reinava no céu. Que o Senhor é mais que vencedor, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o Santo dos Santos. Não era o imperador que estava perseguindo a igreja, que iria dominar a igreja, porque a igreja é do Senhor Jesus. O livro de Apocalipse é um livro para nos lembrar quem nós somos, a santa igreja de Jesus, lavada, remida no seu sangue, mais que vencedora em Jesus, apesar de passar lutas e dificuldades na terra e até mesmo perseguição. Então, o livro fala de bem-aventuranças. As nossas traduções, se você ler na NVI, é traduzido como feliz, muitos textos, feliz é aquele. Mas nenhuma das duas palavras, talvez a bem-aventurado, o que você entende quando fala bem-aventurado? No nosso português não é uma palavra que fica claro, não é verdade? E feliz é uma tradução que fica claro, mas é uma tradução muito sucinta. Ela diminui o significado do que é ser bem-aventurado. Algumas vezes a gente fala, mais que feliz. Mas o que é ser mais que feliz? Não é verdade?
Agora, a melhor tradução, o melhor significado para a gente pensar nisso é abençoado. Abençoado é quem? E é isso que nós vamos ver nessa noite. Porque você pode não estar feliz em alguma situação, mas isso não significa que você não seja abençoado. Você pode estar passando lutas e dificuldades, como foi a igreja em Apocalipse, mas ele diz, felizes são vocês, bem-aventurados são vocês, ou melhor, abençoados são vocês. Amém, gente? Falando de abençoado, a gente poderia falar que são os vencedores. Inclusive, em muitos textos no Apocalipse, fala, ao vencedor darei de comer na mesa comigo, darei de entrar na terra, ao vencedor. Então, pensando em vencedor, eu quero mostrar uma primeira imagem para você, de um atleta vencedor, e a gente vê umas pessoas que são realmente abençoadas, não somente felizes ou vitoriosas, mas são abençoadas. Eu vou te mostrar por quê. Veja essa primeira imagem. Isso. Olha que coisa linda esse atleta que para a sua corrida ali e começa a ajudar o seu rival, o seu oponente, para que ele chegue até a linha de chegada, até o fim. Tem umas coisas, até mesmo no mundo competitivo, né, do esporte, que marca a gente demais. A gente vê isso. Agora tem agora um vídeo pequeno que mostra um irmão, uma pessoa que estava correndo, e o seu irmão, que também participava daquela competição, ele fez algo extraordinário. Em vez dele seguir a sua competição, na sua batalha, veja quanto essa pessoa é abençoada. Olha para esse vídeo, então. Então, esse atleta aqui correndo, ele vê o seu irmão, que também participava daquela competição, e ele diz, eu vou levar meu irmão até o fim. Se a gente olhar na nossa caminhada cristã, muitas vezes não é assim que parece. Eu ia dizer que esse cara foi um perdedor. Na verdade, ele perdeu aquela corrida. Mas ele é o grande abençoado nessa história. E é isso que a gente precisa entender na nossa vida cristã, muitas vezes, em lutas e dificuldades que nós passamos, o que é ser abençoado. Amém, gente? Estão comigo aí, sim ou não? Vamos lá, então, eu vou convidar você a ler o primeiro texto bíblico, em Apocalipse 1:3. Vou pedir ao pessoal a não colocar agora o texto, tá? Espera um pouquinho, o pessoal ler o texto, depois a gente coloca o ponto aí. Eu não falei com vocês algo de mudança aqui. Apocalipse 1:3. Leia na sua Bíblia. E você vai me dizer qual o nome que você dá, qual a lição que você tira desse texto. Você vai fazer a mensagem hoje comigo. Amém? Apocalipse 1:3. Todos encontraram? Sim. Quem cala consente, então é assim, vamos lá. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Quem são os felizes ou os abençoados aqui? Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Que palavra você colocaria aqui? Que lição você tira disso aqui? Quem é a pessoa abençoada com base nesse texto bíblico? Eu sei que às vezes não vem, né? É difícil. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aquele que ouvem e guardam. Se fosse tirar uma lição, dar uma palavra, que palavra você daria? Um de cada vez, por favor. Hã? Instruído, ó, vamos colocar isso aqui. Tá bom, depois outro fala. E eu vou falar na mesma linha, foi exatamente o que eu entendo no texto. Porque, gente, o que é que Deus fala conosco? É aquilo que a palavra nos traz. Quem são os abençoados que o texto está dizendo? Felizes aqueles que lêem as palavras. Reginaldo disse instruído, ou aqueles que conhecem a Bíblia, conhecem a Escritura Sagrada. Pode colocar o ponto agora para nós. Abençoados são aqueles que conhecem a Bíblia. Meu amigo, minha amiga, tem todo tipo de Bíblia nos nossos dias. Bíblia de papel, Bíblia de celular, Bíblia no iPad, Bíblia na estante para ficar só aberta, Bíblia de toda cor, né? Tem Bíblia rosa, Bíblia preta, tem Bíblia da mulher que ora. Eu nunca vi da mulher que não ora, mas tem até a Bíblia da mulher que ora. Agora eu não entendi porque não fizeram a Bíblia do homem que ora. Será que é preconceito isso, homens? Vamos fazer um manifesto. Por que não tem a Bíblia do homem que ora, só tem da mulher que ora? Hein, Manfrini? Não pode. Eu oro também. Mas tem Bíblia de todo tipo, gente.
Quem são os abençoados aqui? Aqueles que conhecem a Bíblia, que são instruídos na Escritura Sagrada. O texto diz, aquele que lê e que ouve. Veja bem, a carta foi escrita para ser lida pelo povo. O povo precisava ter o conhecimento desta palavra para que não ficasse perdido. Para que eles fossem abençoados, eles precisavam ler, ouvir a Escritura Sagrada. O texto fala mais, aquele também que guarda, que lê e que guarda o que nela está escrito. Ou seja, ele precisa conhecer e guiar a sua vida pela Escritura Sagrada. Guiar, aquele que é instruído, ele não apenas conhece, ele guia a sua vida pela Escritura Sagrada. Então, como é que nós vamos guiar a nossa vida para vivermos uma vida abençoada? Não vamos ser guiados pelas ideologias da sociedade, pelas teologias que os seres humanos fazem. Nós vamos ser orientados por aquilo que a Escritura diz. Amém ou não amém? Quais são as orientações? Eu falei a semana passada, se não me engano, leia a Bíblia como GPS. A Bíblia dá tanta orientação para nós. Nós precisamos ser instruídos na Escritura Sagrada. Você como família, como filho, como marido, como mulher, como mãe, como homem, como é que nós devemos ser? A Bíblia Sagrada nos orienta. Você como um profissional, a Escritura Sagrada nos orienta. Como patrão, como funcionário. Você como um cidadão, a Bíblia Sagrada nos orienta. Em tempos que nós vivemos tanta confusão entre Estado e igreja, querendo voltar lá atrás, onde a igreja se misturou no Estado, a gente precisa voltar à Escritura Sagrada. Qual é a função da igreja? Está instruído na palavra de Deus. Você não pode ser levado simplesmente por cantores, pregadores, irmãos, religiosos, qualquer pessoa que dizem palavras em nome de Deus, sem analisar, avaliar se corresponde ao texto bíblico, porque essa deve ser a autoridade de Deus nas nossas vidas. Amém ou não amém? Primeira coisa do abençoado, primeira característica é aqueles que conhecem a Bíblia. Conhecem, são instruídos na Escritura Sagrada.